Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Direito Militar. Para quem não me conhece, meu nome é Diógenes Gomes Vieira, sou especialista em Direito Militar e já fui militar da Aeronáutica por 18 anos. Eu era segundo sargento, sou professor de cursos de pós-graduação em Direito Militar, sou palestrante em Direito Militar e autor de 3 livros jurídicos relacionados ao direito militar. No vídeo de hoje, tema 27, falaremos sobre a questão da ação judicial que desde o ano de 2020 começou a fazer parte dos comentários da família militar, da sociedade militar. E esse tema que vocês viram na capa, essa questão do artigo 8º da Lei 13.954 de 2019, ter criado o adicional de disponibilidade, mas ao mesmo tempo, ao criá-lo, informou que ele não poderia ser acumulado com o adicional de tempo de serviço. E muitas ações judiciais começaram a serem ajuizadas no Brasil, perante o nosso Poder Judiciário, desde 2020, desde o início de 2020. Eu entrei, a partir de 2020, com ações judiciais, pleiteando ao Poder Judiciário que declarasse incidentalmente, de forma difusa, a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 13.954 de 2019, que proibia a acumulação do adicional de tempo de serviço com o adicional de disponibilidade. E não entrei apenas com ação judicial, onde eu sou inscrito na OAB, que é no Distrito Federal. Eu entrei em vários estados. Eu entrei no Rio de Janeiro, entrei em Minas Gerais, entrei em Manaus, Rio Grande do Norte, se não me engano, Pernambuco também, e eu acho que Roraima ou Rondônia. Eu entrei em alguns estados e também no Distrito Federal. E o que aconteceu foi o seguinte: de todas essas demandas judiciais, somente um juiz, em relação aos processos que eu ajuizei, somente um juiz, ele proferiu uma sentença favorável, informando que era possível sim acumular o adicional de tempo de serviço com o adicional de disponibilidade. Porém, a União Federal ela recorreu contra essa sentença e acabou que a turma recursal de Minas Gerais, que está vinculada ao TRF1 da primeira região, simplesmente reformou a sentença para o meu cliente. Eu apenas estou dando um adiantamento do que vai se tratar o assunto de hoje. Eu estou iniciando informando para vocês que eu entrei com ações judiciais para que vocês saibam que eu, Diógenes Gomes Vieira, eu tenho a tese jurídica de que é realmente inconstitucional a proibição de se acumular o adicional de tempo de serviço com o adicional de disponibilidade. Esse é o meu entendimento jurídico pessoal. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês partes de uma petição inicial que eu dei entrada para um cliente de Minas Gerais, que foi o que eu acabei de falar para vocês, que a sentença foi favorável, mas depois o tribunal reformou a sentença do juiz. É para que vocês saibam que o meu entendimento é favorável a quem pleiteia, numa ação judicial, requerer a acumulação. O que acontece é que o judiciário, desde o final aí de 2021, ele passou a negar todas essas ações que pedem a acumulação ou cumulação do adicional de tempo de serviço com o adicional de disponibilidade. E foi no país todo. Eu sei disso porque, como eu disse para vocês no início, eu entrei com ações judiciais não só no Distrito Federal, mas em vários estados do Brasil. E, obviamente, eu fiquei por dentro do que estava acontecendo, não somente a nível do Distrito Federal, mas a nível de Brasil em relação a esse tipo de causa. Até que chegou o momento, se eu não me engano foi final de 2021 ou início de 2022, eu não lembro, eu parei de entrar com essa ação judicial.
mesmo eu tendo a tese jurídica de que é sim inconstitucional proibir a acumulação desses dois adicionais. Mas é aquilo que eu sempre falo aqui para vocês nos nossos vídeos e na live. Quem no nosso sistema judiciário tem o poder de decidir se uma lei é constitucional ou não, é o Poder Judiciário. O magistrado de primeiro grau ou o desembargador do TRF 1, 2, 3, 4, de turma recursal dos juizados especiais federais, ele tem o poder de declarar incidentalmente, de forma difusa, declarar algum dispositivo inconstitucional. O magistrado ele pode fazer isso, não precisa ser do Supremo. O Supremo Tribunal ele tem, por meio da ação declaratória de constitucionalidade e também, por exemplo, da ação direta de inconstitucionalidade, como foi o caso da ADI 7092, eles já fazem um controle concentrado da norma. Tá? São aspectos técnicos que eu não vou entrar nessa seara no vídeo de hoje. Não me cabe passar isso para vocês, principalmente para o vídeo não ficar tão longo, mais do que já é costume nos meus vídeos. Então, eu quero deixar isso muito bem claro. Eu ainda sou do entendimento de que é possível a acumulação do adicional de tempo de serviço com o adicional de disponibilidade. Agora, eu não vou ficar, como dizem, batendo a mão em ponto de faca, acho que é essa expressão que usam, né? Eu não vou ficar brigando com o judiciário para que o judiciário diga, não, realmente o advogado do autor tal, o doutor Diógenes, ele está correto com esse pedido dele, com esse argumento jurídico, de que esse parágrafo aí que está proibindo a acumulação dos dois adicionais é inconstitucional. Eu vou ficar continuando fazendo isso, sabendo que o judiciário em peso está negando? Eu não vou fazer isso. Pela minha prática, nos meus 17 anos atuando só em causas militares, eu já percebi há muito tempo que quando o Poder Judiciário a nível de Brasil, tá? Os juízes federais a nível de Brasil, seja juizado especial ou da Justiça Federal Comum, não importa, são juízes federais e eles, um usa o fundamento jurídico do outro para dar as sentenças, não importa se é no juizado ou se é na Justiça Federal Comum. Eu já tenho ciência de que quando eles começam a fazer isso, a tendência é que as demais sentenças sejam desfavoráveis, que os recursos inominados ou recursos cíveis em sede de turma recursal que sejam também desfavoráveis. Então, não adianta eu entrar com uma ação sabendo que a tendência é o judiciário negar. Pois lembre-se, quem vai ser prejudicado é o meu cliente, pois o meu cliente vai pagar os meus honorários. Eu não sou advogado de receber no final se ganhar a causa, se tiver êxito. Não, eu não trabalho assim. Quem é meu cliente sabe. Para me contratar, você vai pagar um valor inicial para eu trabalhar, porque desde o momento que eu começo a estudar seu caso, eu já estou trabalhando para você. Então, é justo e é de acordo com a legislação da OAB. Você vai me pagar sim o valor inicial. A questão é que eu parcelo. Vocês sabem, eu parcelo porque eu sei a situação dos militares. Eu já fui militar, sei como é. Tá? Eu não sou advogado de só receber no final os 20%, ou 25% ou 30%. De jeito nenhum. Então, já que a minha sistemática de advogar, eu sigo a legislação da OAB, que é o valor inicial para eu poder trabalhar e acompanhar até o final da ação judicial, eu não vou continuar entrando com ação judicial e o meu cliente vai pagar os meus honorários e eu sabendo que a tendência é praticamente 100% dele perder. Inclusive, na live do sábado, não. Eu fiz um vídeo no domingo falando sobre a ação direta de inconstitucionalidade 7092, onde o Supremo Tribunal Federal, no domingo estava 7 votos a 0, o Supremo, ele entendendo, e foi 11, tá? Foi 11 votos a 0, foi unânime, entendendo que no aspecto da formalidade,
A ação direta de inconstitucionalidade 7092, ela é constitucional. O que é formalidade para fins de constitucionalidade? É o nascedor, é a criação da lei. O PDT, que ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade, ele argumentou que toda a Lei 13.954 de 2019 era inconstitucional por causa de falha, vamos dizer assim, falha na sua criação, alegando que essa lei, a lei do mal, que foi apelidada, não por mim, tá? Que ela, a 13.954, deveria ser uma lei complementar e não uma lei ordinária. O PDT usou esse argumento, mas o STF não aceitou. Porém, nessa ADI 7092, o PDT questionou os dispositivos constitucionais que se referem à reforma do militar temporário. Inclusive, a Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável em relação a esses dispositivos, que no caso seria o PDT nessa ação direta de inconstitucionalidade, requerendo materialmente a inconstitucionalidade, porém apenas 2 dispositivos relacionados à reforma do militar temporário. Isso fique bem claro. Eu fiz um vídeo, está no nosso canal do YouTube, sobre, como vocês estão vendo na tela, sobre a ADI 7092, onde aqui eu informo que o tema era sobre praça temporária, praça de carreira não estabilizada, oficial temporário, ou seja, militares temporários. E informando aqui que o julgamento seria em agosto, eu estava até aqui com um sorriso, né, no rosto, porque eu acreditava que, pelo menos em relação aos militares temporários, o STF iria ser favorável, mas não foi isso que aconteceu. Tá? Quem tiver interesse de saber como foi o parecer do Ministério Público, e alguns detalhes técnicos jurídicos sobre a ADI 7092, eu sugiro que assista esse vídeo que eu estou mostrando agora. Mas eu vou continuar a falar da 7092 antes de entrar no nosso estudo propriamente dito. Então, o PDT ele entrou com essa ação direta sobre 2 fundamentos. O primeiro fundamento alegando que era inconstitucional toda a lei por questão de formalidade, ou seja, que deveria ser por lei complementar e não por lei ordinária, como é atualmente, como foi criada a Lei 13.954. Esse argumento o STF não aceitou, certo? O segundo argumento, tá, foi em relação à materialidade, que aí vai para os militares temporários, e o STF também não aceitou. Quando o PDT, na sua ação direta, ele questionou a materialidade da ADI 7092, ele só questionou os dispositivos que tratam, como eu disse, da reforma militar, do militar temporário, e mais nada. O PDT, nessa 7092, ele não questionou a questão dos descontos dos pensionistas para contribuir para a pensão militar, que não existia antes de 2019. O PDT não questionou a questão dos altos estudos, não questionou a diferença de percentual do adicional de disponibilidade, que é os famosos 41%, que inclusive as decisões judiciais são desfavoráveis. E eu vou mostrar para vocês uma decisão desfavorável do Tribunal Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. E o PDT também ele não questionou a constitucionalidade do artigo 8º, em especial do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 13.954 de 2019, que proíbe a acumulação entre adicional de tempo de serviço com adicional de disponibilidade. O STF não entrou nesse mérito. E por que não entrou? Porque o PDT não pediu. Tá? Porém, eu sou da opinião técnica, é o meu entendimento pessoal jurídico, respeitando entendimentos contrários, que a conjuntura que se formou a partir de 2020, 2020 começaram as ações pedindo a acumulação, certo? Dos 2 adicionais.
Até agora, nós estamos aí em agosto de 2023, ou seja, vai fazer 4 anos no final, no início de 2024, vão fazer 4 anos de ações judiciais. A conjuntura, o panorama jurídico que se formou ao redor das sentenças desfavoráveis, dos acordos das turmas recursais desfavoráveis, dos acordos dos tribunais federais ao analisar apelação cível em sentença proferida pela Justiça Federal Comum, que não pelos juizados federais, que aí seria a turma recursal. Em virtude de toda essa conjuntura, eu entendo que a decisão do STF, mesmo que não tenha adentrado no mérito sobre a constitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei do Mal, eu entendo que, mesmo assim, essa ação direta de inconstitucionalidade, ela vai ter, sim, repercussão diretamente nos processos em andamento. O meu entendimento é o seguinte: se o Judiciário, antes da ADI 7092, já estava negando a possibilidade de cumulação do adicional tempo de serviço com a disponibilidade, esse resultado unânime, mesmo ratifico, mesmo não tendo entrado no mérito sobre a acumulação dos 2 adicionais, eu entendo que ele vai sim ter efeito prático. Vai contaminar mais ainda essas ações judiciais em andamento. Contaminar no sentido de que sejam negadas as sentenças e o tribunal ou as turmas recursais também negarem, porque é isso que está acontecendo desde 2021. E esse vídeo eu resolvi fazer para poder explicar para vocês, mostrar para vocês como está essa situação dessas ações judiciais, do que o judiciário está julgando em relação a uma ação judicial que você já pode ter entrado, pedindo acumulação, ou você já entrou, até mesmo já perdeu na sentença, já recorreu, e você que ainda está pensando se entra ou não com a ação. Mas o vídeo de hoje é mais para você que está pensando em entrar. Por isso eu peço que, se você está me assistindo, está pensando em entrar com essa ação, pedindo a acumulação do adicional de tempo de serviço com o adicional de disponibilidade, que você só decida isso depois de assistir todo o vídeo de hoje. Eu vou provar para vocês que estão me assistindo que o Judiciário, a nível de Brasil, está negando. E é por isso que eu disse no início do nosso vídeo. Eu parei de entrar com essas ações judiciais já tem um tempo. Pois eu não vou entrar com uma ação judicial sabendo que a probabilidade do meu cliente perder é de 0 a 10, praticamente 9,9. Eu não vou fazer um negócio desse. Não vou fazer. E como eu já disse em outra ocasião, se você está me assistindo e você, por acaso, alguns meses atrás, me ligou para que eu entrasse com ação judicial para você, para pedir acumulação, você provavelmente recebeu uma resposta negativa de mim. E eu expliquei: olha, eu estava entrando com ação, mas o judiciário mudou de ideia. Então não adianta eu entrar com ação. E para alguns eu disse o seguinte: olha, eu sei que tem muitos advogados que ainda estão batendo nessa tecla de que é possível acumular, mesmo o judiciário em peso dizendo que não. Então, vamos fazer o seguinte: existe um decreto no Brasil que são 5 anos de prescrição para você entrar com uma ação, no caso, se for do Exército, você entrar contra a União para pedir o quê? A implantação. Se você, por exemplo, com 2019, com a lei 2019, você recebia o adicional tempo de serviço, porque o adicional ele vem lá de 2000 e 2001, foi lá que acabou, mas lá ficou, quem estava em 2000 e 2001 ficou com direito adquirido a ele, mas ele não teve mais, quem entrou depois não teve mais direito ao adicional tempo de serviço. Tá? A lei de 2019 veio e criou o adicional de disponibilidade, mas a própria lei diz que não pode receber os dois. Ela prevê, que vocês vão ver depois na lei, que eu vou mostrar, ela prevê o quê? Que você fique com o mais vantajoso, o maior valor. Então, o artigo 8º, que vocês estão vendo na tela agora, parágrafo 1º, ele faz essa vedação. Então, lá em 2000 e 2001,
o militar que já estava no serviço ativo, ele ficou com esse direito adquirido. Veio, em 2019, a criação desse adicional novo de disponibilidade, mas disse que não podia acumular. Então, se existe o prazo de 5 anos para entrar com uma ação na justiça e o adicional ser de trato sucessivo, ou seja, a prescrição ela não é total, ela é quinquenal, tá? Então eu sugeri a essas pessoas que estavam me procurando que fizessem o seguinte. Eu disse mais ou menos assim, resumidamente. Falei, olha, o judiciário mudou de ideia, eu não estou mais entrando com essa ação. Mas tem muitos advogados que estão entrando com ação judicial. Então, vamos fazer o seguinte. Já que você tem direito a 5 anos, tem direito ao prazo prescricional de 5 anos, e o adicional, o prazo dele é quinquenal e não total, então vamos fazer o seguinte, vamos aguardar para saber se esse tema vai chegar na turma nacional de uniformização dos juizados especiais, ou se vai chegar no STJ, se tiver início o processo na Justiça Federal Comum. E se por um acaso sair uma decisão tipo do STJ favorável, ou sair da turma nacional de uniformização dos juizados especiais federais favorável, aí sim você volta a falar comigo e aí a gente entra com ação judicial. O que eu não quero é pegar que você me contrate para eu entrar com uma ação judicial sabendo que hoje, a nível de Brasil, os juízes estão negando. Isso eu não vou fazer. Não faz parte da minha índole. Entenderam? Então vamos agora ao texto do artigo 8º que falei. Artigo 8º é criado o adicional de compensação por disponibilidade militar, que consiste na parcela remuneratória mensal devida ao militar em razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva, nos termos estabelecidos em regulamento. Parágrafo 1º. É vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço, de que trata o inciso 4º do caput do artigo 3º da medida provisória do 215-10 de 2001, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso. Então, as ações judiciais que eu entrei, como eu disse, eu entrei com algumas ações judiciais, se eu não me engano eu comecei a entrar lá para março de 2020, o meu entendimento, que vocês vão ver daqui a pouco na minha petição inicial, era no sentido que isso aqui, esse parágrafo 1º é inconstitucional. Tá? Ferir ao direito adquirido previsto na Constituição. E ainda disse, vocês vão ver na minha petição inicial, além de ferir o direito adquirido, eu também tenho a tese de que o fato de que o adicional de tempo de serviço, a natureza jurídica dele é diferente da natureza jurídica da disponibilidade, do adicional de disponibilidade militar, eu entendo que é possível sim a acumulação. Isso está na minha petição e vocês vão ver, vocês vão ler junto comigo. Não saiam agora do vídeo, porque vocês ainda têm muita coisa para assistir. Eu vou mostrar para vocês decisões judiciais dos tribunais e das turmas recursais, para vocês tomarem cuidado em se aventurar em entrar com uma ação judicial pedindo acumulação. Lá em 2020, quando eu entrei, 2021, aí tudo bem, aí o judiciário ainda não tinha, vamos dizer assim, uma jurisprudência mais consolidada para negar. Mas agora, agosto de 2023, eu vou mostrar tanta decisão para vocês de colegiado. Não vou mostrar sentença de juiz isolada, não. Eu vou mostrar decisões de colegiados, de juízes federais, das turmas recursais e decisões de desembargadores federais dos tribunais regionais federais. Todos eles negando. Vai ter uma decisão aqui ou ali de juiz dizendo sim? Vai ter alguma turma recursal de algum estado que pode dizer sim? Perfeito. Mas, no geral, no estudo que eu fiz para fazer esse vídeo,
eu fui para a tela do computador para pesquisar como estava a jurisprudência atual, em agosto de 2023. Então, eu estou trazendo para vocês informações atualizadas sobre a jurisprudência em relação às ações judiciais que pedem a cumulação entre o adicional de tempo de serviço com o adicional de disponibilidade. Tá? Mas antes, eu peço que vocês observem na tela sobre a nossa live de todas as quartas-feiras, às 19 horas. Ontem foi nossa primeira live, foi um sucesso. E o objetivo dessa live, de todas as quartas, às 19 horas, é responder perguntas de vocês sobre qualquer assunto relacionado ao direito militar. Em média, é 1 hora de live. O único requisito para poder fazer perguntas para mim no chat da live é estar inscrito no canal. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal. Clique lá no sino para receber todas as notificações, pois todo vídeo novo, toda estreia de vídeo novo, toda live programada, o próprio YouTube vai lhe comunicar. E peço que, se você gostar do vídeo de hoje, dê seu like, faça seu comentário e divulgue nas suas redes sociais e envie para os grupos de WhatsApp, pois muitos colegas seus poderão se beneficiar com as lives de quarta-feira e com os nossos vídeos do nosso canal. Ok? Então, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Então, voltando ao artigo 8º, que vocês estão vendo na tela, eu vou, a partir de agora, mostrar para vocês a petição inicial com a minha fundamentação jurídica sobre essa questão. Vou mostrar a primeira sentença, que foi favorável. Eu fui um dos primeiros advogados a conseguir uma sentença favorável. Se eu não me engano, a primeira sentença favorável sobre esse tema ocorreu no Rio de Janeiro. E eu cito essa decisão do Rio de Janeiro na minha petição. E vou mostrar também o acórdão da turma recursal de Minas Gerais cassando, reformando a sentença que beneficiava o meu cliente, um suboficial da aeronáutica. E vou mostrar para vocês também uma decisão do Tribunal Nacional de Uniformização de Jurisprudência sobre a questão dos 41%. Porque aí vocês já aproveitam e ficam cientes sobre essa questão. Então, vamos para a tela com a petição inicial. Agora vocês estão vendo na tela a minha petição inicial. Consta aqui, como vocês estão vendo, o meu nome, Diógenes Gomes Vieira. Eu cobri o nome do meu cliente para manter a privacidade dele. Essa ação eu dei entrada no ano de 2020, como eu falei para vocês, foi em maio, e foi para o Juizado Especial de Belo Horizonte. Esse meu cliente, ele reside ainda em Belo Horizonte. Foi uma ação que eu dei entrada no Juizado Especial Federal. O Juizado Especial Federal, ele tem uma regra na sua lei, onde a competência territorial, ela é obrigatória. Ou seja, como o meu cliente, o suboficial da aeronáutica, ele reside em Belo Horizonte, eu não podia entrar com ação para ele no Juizado Especial Federal, no Rio de Janeiro, em Brasília, São Paulo ou Distrito Federal. Tem que ser lá, é competência absoluta. Tem que ser na localidade onde ele reside. Isso está previsto na lei dos Juizados Especiais Federais e também está previsto na lei dos Juizados Especiais Estaduais. Então, por isso que a ação dele é em Belo Horizonte. Agora, se por acaso ele fosse entrar com ação judicial pedindo a acumulação, mas o valor da causa fosse acima de 60 salários mínimos, aí não seria mais da competência dos juizados. Para quem não sabe, nos Juizados Especiais Federais, você só pode entrar com ações até 60 salários mínimos, sendo que a lei faz uma ressalva. Mesmo que seja, por exemplo, ação que tenha 10 salários mínimos, o valor da causa, mas seja uma ação que você está contestando, pedindo a anulação de um ato administrativo federal, a lei proíbe que isso seja na Justiça Federal Comum. Aí, a ação, mesmo sendo abaixo de 60 salários mínimos, o valor da causa, essa ação terá que ser obrigatoriamente na Justiça Federal Comum. Então, vamos aqui à minha petição inicial.
Como você vê, eu preservei a identidade do meu cliente e a situação do meu cliente era a seguinte. Como vocês estão vendo, o autor é militar do Comando da Aeronáutica na graduação de suboficial e no ano de 2001 adquiriu o direito à incorporação do adicional de tempo de serviço em sua folha de pagamento. Entretanto, com o advento da Lei 13.954 de 2019, a Lei do Mal, foi-lhe retirada de forma absolutamente inconstitucional o recebimento desse adicional por tempo de serviço, conforme se comprova pelos contra-cheques de 2019 e de 2020. É aquilo, como vocês viram no artigo 8º, no parágrafo 1º. Se o militar já recebe o adicional de tempo de serviço, e com a lei ele passou também a ter direito à disponibilidade, ele vai receber o que for maior. No caso do meu cliente, ele recebia o adicional de tempo de serviço porque ele tinha esse direito desde 2001 com a medida provisória. Manteve para ele esse direito. Eu grifei alguns pontos importantes da petição inicial, não vou ler lá toda. Tá? Aqui vem a fundamentação jurídica. A fundamentação jurídica de uma petição inicial é onde o advogado tem que mostrar para o magistrado o direito, mostrar a lei, decreto, portaria, constituição, toda a fundamentação jurídica normativa, pode incluir jurisprudência, pode incluir doutrina, a fim de que o advogado convença o magistrado a ele dar o que a gente está pedindo na petição inicial. Em resumo, é isso. Tá? Então, aqui, eu informo, Excelência, o inciso 36 do artigo 5º, aqui está DF, mas é C, saiu errado na digitação, da Constituição Federal, informa que a lei não prejudicará, dentre outros, o direito adquirido, conforme se depende do seu teor. Está aqui, eu fundamentei, eu utilizei duas teses jurídicas pedindo a inconstitucionalidade incidental do parágrafo 1º do artigo 8º. A primeira tese que eu usei era a questão do direito adquirido. E eu mostrei na petição que eu não estava querendo direito adquirido a regime jurídico. Não era isso. Na petição inicial, eu informo o seguinte. O direito adquirido do autor ao adicional de tempo de serviço foi cassado incondicionalmente pelo parágrafo 1º do artigo 8º da Lei do Mal, que proíbe que o mesmo acumule esse adicional com o adicional de compensação por disponibilidade, conforme se depende do teor desse dispositivo inconstitucional. Então, para quem tem dúvidas sobre o meu posicionamento jurídico sobre esse caso, eu ratifico. Eu entendo que realmente é inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei do Mal. Continuo com esse posicionamento, mas eu não vou dar entrada com ação judicial se os juízes não estão seguindo o meu entendimento. Eu sou advogado. Eu não sou juiz e não tenho um poder de dizer que isso aqui vai ter que ser aplicado para o judiciário todo. Eu não tenho esse poder. Quem tem esse poder é o STF numa ação direta de inconstitucionalidade ou numa ação, por exemplo, de declaratória de inconstitucionalidade, ou se ele vier depois com uma súmula vinculante. Tá? Inclusive, Excelência, não existe nenhum fundamento jurídico razoável para o impedimento de acumulação desses dois adicionais, haja vista possuírem naturezas jurídicas distintas, conforme será comprovado a seguir. Eu mostrei para o magistrado que a natureza jurídica do adicional de tempo de serviço ela é diferente da natureza jurídica do adicional de disponibilidade. Mostrei para o juiz, fundamentei, bem direitinho, como dizem, né? Bem direitinho, e o juiz, ele proferiu uma sentença favorável. Tá? Eu falei para vocês no início, eu entrei com várias ações judiciais pelo país, mas só esse juiz de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que deu a sentença favorável para um dos meus clientes. Que já foi uma excelente decisão, pois eu peguei essa decisão e eu peticionei em todos os processos judiciais que eu tinha pelo país espalhado, dizendo, por exemplo, o juiz do Rio de Janeiro, Excelência, já temos uma sentença favorável em Minas Gerais.
Agora, nenhum juiz é obrigado a seguir sentença de juiz de primeiro grau. Para quem não sabe, fique sabendo isso. Porque não é vinculante. Vamos continuar. E quando eu dei entrada com essa petição inicial, já havia uma decisão de 2020, recente, do Rio de Janeiro. Pois, pelo que eu sei, foi lá no Juizado Especial do Rio de Janeiro que surgiu a primeira sentença favorável para autorizar a acumulação. Então, eu citei na minha petição inicial essa decisão lá do Rio de Janeiro. Essa decisão, ela diz o seguinte: dessa forma, as alterações introduzidas na MP, salvo melhor juízo, não devem alcançar os direitos dos militares de acumular o recebimento do adicional de tempo de serviço com o adicional de compensação por disponibilidade, por se tratarem de adicionais que decorrem de fundamentos, títulos e objetivos distintos, e, sobretudo, em respeito ao princípio da segurança jurídica e aos direitos adquiridos, conforme ele continua. Ou seja, a minha tese jurídica é a mesma do juiz federal que deu essa decisão lá no Rio de Janeiro. E com isso ele julgou procedente, o pedido, e o juiz condenou a ré a pagar os atrasados, padrão. Então, terminando aqui minha petição inicial, lá no pedido, a linha D, eu fiz o pedido de que fosse implantado o outro adicional que tiraram do meu cliente, porque não podia acumular, e que ele recebesse todos os atrasados. O valor da causa na ação dele foi 12 mil, ou seja, menor que 60 salários mínimos da época. Então, por isso, a ação foi para o Juizado Especial Federal. Agora eu quero que vocês vejam a sentença do juiz. Vocês estão vendo agora na tela a sentença do juiz em relação à petição inicial que eu fiz para esse meu cliente de Minas Gerais, que foi favorável, como eu disse. Aqui está a sentença. E ao final, o juiz diz: julgo procedente o pedido, ou seja, o juiz acatou o meu pedido integralmente, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo tal, para declarar o direito da parte autora acumular o adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço adquirido à época da MP, condenando a ré a reembolsar os atrasados do adicional de tempo de serviço, desde quando foi suprimido de seu contra-cheque até sua reinclusão em folha de pagamento. O valor dos atrasados deve ser calculado com incidência de juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal. Remeta os autos à SECAGE para elaboração dos cálculos. E, como vocês percebem, foi uma sentença de junho de 2020. Foi favorável. Aí o que aconteceu? A União Federal, obviamente, entrou com um recurso para a turma recursal de Minas Gerais. E nesse acórdão, vocês vão verificar agora, foi o recurso inominado cível. Como vocês percebem aqui, foi a terceira relatoria da primeira turma recursal, SJMG, Minas Gerais. E a turma recursal entendeu o seguinte: administrativo, militar, recurso contra a sentença, adicional de tempo de serviço, adicional de compensação por disponibilidade militar, cumulação expressamente vedada pela lei, sentença reformada. Ou seja, a turma recursal, ela detonou a sentença favorável que o meu cliente suboficial da Aeronáutica tinha ganhado lá no Juizado Especial de Belo Horizonte. E na decisão, a turma recursal, ela resumiu a fundamentação jurídica para isso aqui. Vedação, ou seja, a vedação da acumulação, esta está legítima, levando-se em consideração que, aí o primeiro argumento que a turma usou, o legislador atuou amparado pelo inciso 10 do parágrafo 1º do artigo 142 da Constituição de 88.
que estabelece que a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, estabilidade, os direitos, deveres, remuneração, prerrogativas, situações especiais, etc. B. Na apreciação do tema 24 da repercussão geral, RS 563708, o STF fixou tese no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. Na minha petição inicial, eu fundamentei explicando que não se tratava de invocar direito adquirido a regime jurídico, mas essa turma recursal, tá? Foram 3 juízes federais que votaram nesse acordo, nesse julgamento, melhor dizendo, e eles, os 3, entenderam que a questão que o meu cliente estava pedindo era direito adquirido a regime jurídico, mas é claro que nós da advocacia, você advogado que está me assistindo, sabe, não existe direito adquirido a regime jurídico, perfeito, mas esse tipo de acumulação não se refere a direito adquirido a regime jurídico. Porém, não foi esse o entendimento da turma recursal de Minas Gerais. E a última fundamentação jurídica, a linha C, foi dito o seguinte: tendo sido legalmente assegurado o direito ao recebimento do adicional de tempo de serviço, se o militar assim entender mais vantajoso, não há ofensa à súmula 359, que prevê que, ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar ou o servidor civil reuniu os requisitos necessários. Ele está dizendo mais ou menos, se for maior o adicional ou o outro, ele escolhe, mas isso já está na lei. Então, pessoal, a turma recursal, ela detonou a sentença favorável ao meu cliente em Minas com esses argumentos. Eu recorri para a turma recursal, ou melhor, eu recorri para a turma nacional de uniformização ou para a turma regional de uniformização? Não. Por que não? Eu não recorri porque já quando saiu essa decisão, desse acórdão, foi agora. Foi em... Esse acórdão é de 28 de março de 2023. E vocês vão ver nas decisões judiciais colegiadas, que eu vou mostrar para vocês a seguir, que o judiciário está negando tudo. Todos os juízes praticamente do Brasil estão negando. Pode ter um aqui, um ali, que está dando, mas a maioria está negando. Então, como esse acordo ele saiu em 28 de março de 2023, e o judiciário em peso está negando, então eu entendi cabível não entrar com mais nenhum recurso, e com isso também eu já não estava mais entrando com ação judicial desse tipo, se eu não me engano, desde o final de 2021, porque aí começou mesmo várias decisões que vocês vão ver desfavoráveis. E saindo em março de 2023, eu já tinha até dito para esse meu cliente de Belo Horizonte, uma vez ele me perguntou, doutor, como é que está o recurso? Eu falei, ainda não julgou, mas eu vou lhe dizer que a notícia é ruim que eu tenho para lhe dar. O tribunal, ou melhor, a turma recursal, ela vai cassar a sentença, ela vai reformar a sentença. Ele até me disse na época, doutor, eu estou sabendo. Por quê? Porque vários dos meus colegas entraram com ação e estão perdendo. E eles estão dizendo que eu sou sortudo porque eu ganhei. Aí eu falei, você foi sortudo na sentença, mas quando a turma recursal proferiu o julgamento, eu acho que a notícia vai ser triste, tá? E foi o que aconteceu. Em março de 2023, a sentença dele não valia mais nada. Em relação ao processo judicial desse meu cliente, que eu trouxe como exemplo para vocês verem como está essa situação, tá? É isso que eu tinha que falar. Vamos agora para os slides com as decisões judiciais desfavoráveis, tá? E que comprovam para vocês que atualmente, 2023, agosto de 2023, entrar com uma ação judicial pedindo a acumulação desses 2 adicionais é muito arriscado. Eu, por exemplo, como já disse, não estou entrando com essa ação judicial. Mas, se por um acaso esse tema chegar ao STJ ou chegar à Turma Nacional de Uniformização e sair uma decisão favorável, aí sim eu voltarei, obviamente, a entrar com ações judiciais pedindo a acumulação e vou comunicar a todos os clientes que eu disse não quando
me chamaram, quiseram me contratar para entrar com ação para eles. Mas, por enquanto, até o presente momento, Diógenes Gomes Vieira, advogado especialista em direito militar, não entra mais com essa ação judicial. Embora, como eu disse, a minha tese jurídica continua sendo pela inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei do Mal. Então vamos analisar esse primeiro slide, o slide 1A, que se refere ao TRF1, que é o Tribunal Regional Federal, que está sediado em Brasília, que é o Tribunal da Primeira Região. Olá pessoal do canal do Direito Militar. Estão gostando deste vídeo? Temos uma novidade para vocês, nosso canal agora tem seu boné personalizado. Reserve agora o boné exclusivo do nosso canal do Direito Militar com nosso logotipo que é formado pelos brasões das 3 Forças Armadas. O logotipo representa nossa paixão pelas Forças Armadas e pelo direito militar. Faça a reserva para garantir o seu boné personalizado com um desconto especial de R$ 32,77 por apenas R$ 27,77. Para aproveitar essa oferta única, basta enviar um e-mail. Quando o boné estiver liberado para compra, enviaremos mensagem pelo seu e-mail. Demonstre o seu apoio ao nosso canal e faça parte dessa paixão. Agradecemos pelo interesse e aguardamos o seu e-mail. Isso é uma ementa, é um resumo de um acordo. Foi julgado pela primeira turma do TRF1 em 8 de fevereiro de 2023. Verifiquem as datas, certo, pessoal? 8 de fevereiro de 2023. Primeira turma recursal, Distrito Federal, que está vinculado ao TRF1. Administrativo, Servidor Público Militar, Lei 13.954, adicional de compensação por disponibilidade militar e, por tempo de serviço, impossibilidade de cumulação, expressa vedação legal e inexistência de direito adquirido de estrutura remuneratória, precedente do STF e STJ, apelação improvida. Como vocês verificam nessa decisão recente, os juízes estão também utilizando outros tipos de ações judiciais sobre outras matérias que não tem nada a ver com acumulação de disponibilidade para utilizar nas decisões, nessa decisão, para dar embasamento à decisão desta turma de que é constitucional, que é legal a proibição de acumulação. Depois vocês voltem no vídeo para vocês lerem toda essa ementa, certo? Vou passar para o próximo slide. Então, nós verificamos o TRF1, certo? Primeira decisão. Vamos agora para o TRF3, que está sediado em São Paulo. A decisão ela é mais recente ainda, 28 de junho de 2023. E lá em cima, administrativo, constitucional, militar, a lei do mal, os adicionais, cumulação, vedação legal expressa, princípio da irredutibilidade de vencimentos, verificação, direito de opção pelo adicional mais vantajoso, apelação não provida, a mesma coisa. E aqui também, como vocês percebem, já estão aqui, inclusive, utilizando o tema 41 do STF. Estão falando de decisão do STF. É por isso que quando foi julgada por maioria a ADI 7092, eu disse para vocês e ratifico, confirmo, que a decisão na ADI, mesmo que ela não tenha entrado no mérito do parágrafo 1º do artigo 8º, ela vai sim ter repercussão numa sentença das ações que estão em andamento, nos recursos que estão em andamento. Por isso que eu sou do entendimento que essas ações judiciais sobre acumulação, que ainda não tem sentença ou que ainda não tem julgamento e recurso, elas vão ser todas indeferidas. Vai ser negado tudo. Eu estou na segunda decisão, tá? Do TRF3. Lembrando, essas decisões que eu estou falando agora não é de juizado especial federal. Vou voltar aqui. Essa decisão aqui é do TRF1, não é de juizado. Tá? Aqui, o autor da ação ele deu entrada com ação na Justiça Federal comum. E aqui no TRF3 a mesma coisa. Por enquanto aqui nada é de juizado. Então, isso aqui pode chegar ao STJ a nível de recurso especial. Pode chegar ao STF por recurso extraordinário? É possível, mas aí vai ter
o Supremo vai ter que analisar se existe a repercussão geral. Em resumo, é o seguinte: se uma decisão do Supremo, num recurso extraordinário em relação a uma decisão do STJ ou do TRF, se ela tem ou não repercussão não somente para o militar autor da ação, mas para uma coletividade. No caso, uma coletividade de militares e também pensionistas, porque as pensionistas recebem a pensão igual à da remuneração. Então, tem também essa questão da acumulação em relação às pensionistas. Então, é possível que isso aqui, há algum tempo, chegue no STJ, o STJ diga que sim, que tem direito a acumular, e quem sabe até no STF. Eu já acho mais difícil chegar no STF por causa da repercussão geral. Mas se chegar o STF, ele pode analisar isso. É claro que isso aí demora anos. Vamos para a terceira decisão, TRF5, que é sediado no Recife. A decisão também é recente, 23 de maio de 2023, também negando administrativo, militar, reserva remunerada, adicional de tempo de serviço, adicional de compensação de disponibilidade, cumulação vedada, direito de opção. E aqui ele também usa a questão da constitucionalidade. Então, até agora, 3 tribunais que eu mostrei para vocês, e todas as decisões, vou voltar aqui para vocês verem. TRF1, fevereiro de 2023. TRF3, junho de 2023. TRF5, maio de 2023. No nosso país, nós temos 6 tribunais regionais federais. Até agora, 3 estão dizendo que o militar não tem direito a acumular. Os 2 adicionais. Tá? Vamos agora ao entendimento do TRF4, que é o Tribunal do Sul do nosso país. A decisão não é de 2023, mas é uma decisão recente. Ela é de setembro de 2022. E também diz administrativo, militar, adicionais, cumulação, vedação em lei e impossibilidade. Então, nós já temos de 6 tribunais regionais federais, nós já temos 4 tribunais regionais federais dizendo que é legal a acumulação. Está negando tudo. 6 tribunais regionais federais. 4 já estão negando e é recente. Então, vocês verificaram, de 6 tribunais regionais do nosso país, 4 estão negando todas essas ações. Eu não consegui nenhuma decisão do TRF2 em sede de ação judicial ajuizada perante a Justiça Federal Comum, ou negando ou concedendo. Não achei. Tá? Pode até ter. E no TRF6 eu também não achei. Nem a favor, nem contra. Por quê? Essas ações, como eu disse no início, a maioria delas, eu acho que 90% ou mais, foi tudo para o Juizado Especial Federal. Essas que eu falei agora, essas 4, são ações que não foram ajuizadas no Juizado Especial Federal. Foram ajuizadas na Justiça Federal Comum, seguindo o rito de procedimento comum cível. Vamos agora verificar as decisões a nível de turmas recursais das turmas espalhadas pelos 6 tribunais regionais federais, mas decisões a nível de Juizado Especial Federal. São 6. Nessa primeira decisão, vocês percebem, é do TRF4, situado no sul do país. É uma decisão de abril de 2021, da primeira turma recursal do TRF4. E aqui está negando a acumulação. Agora vamos ver a decisão da turma recursal do TRF3, sediada em São Paulo. É uma decisão de 4 de novembro de 2022, da primeira turma recursal do TRF3. Também negou, e negou sobre o seguinte argumento: como se diz, a súmula vinculante 37 do STF estabelece que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos dos servidores públicos sob fundamento da isonomia.
Logo, caem por terra os demais argumentos, no sentido de que a atribuição de percentuais diferenciados também contribuiria para a antijuridicidade do disposto na inditada lei. E lá em cima diz, quanto ao mérito, não tem a mesma sorte o autor. Com efeito, a reestruturação da carreira militar veiculada através da Lei 13.954/2019, ao criar o adicional de disponibilidade, vedou a concessão cumulativa com o adicional tempo de serviço. E não há nisso qualquer vestígio de inconstitucionalidade. TRF3, a nível de turma recursal, são 3 juízes, pelo menos, federais, está dizendo que não tem nada de inconstitucional na proibição da acumulação do adicional de disponibilidade com de tempo de serviço. É aquilo que eu volto a falar, que o judiciário em peso está negando. E agora eu estou provando para vocês que, além do judiciário a nível de tribunais em sede de ação que foi ajuizada em procedimento comum cível, Justiça Federal Comum, 4 tribunais estão recentemente negando tudo. E agora eu já estou na segunda turma recursal de tribunais diferentes que estão negando também. 2 TRF, turma recursal do TRF 4 negando, recursal do TRF3 negando. No slide agora eu estou mostrando para você TRF2 do Rio de Janeiro, uma decisão de 2021, negando também. Depois vocês olham com mais calma cada slide desse, o vídeo vai ficar gravado, obviamente. Tá? Então nós já temos 3 desfavoráveis. TRF6 está sediado em Minas Gerais, que é um tribunal novo. Março de 2023, recente também, negando a acumulação. Temos agora o TRF5, estamos com 5 tribunais, a nível de juizado especial, turma recursal. A decisão recente, 17 de maio de 2023, negando também a acumulação. E por fim, o TRF1, completam 6 turmas recursais. E decisão recente, 29 de março de 2023, também negando a acumulação. Então, eu peguei 6 decisões judiciais de turmas recursais de cada tribunal do nosso país. TRF1, TRF2, TRF3, TRF4, TRF5, TRF6. Todos eles, recentemente, em 2023 ou 2022, e 1 ou 2 lá em 2021, negando. E mostrei antes para vocês que dos 6 tribunais regionais federais, sem ser a nível de juizado especial federal, a nível de Justiça Federal Comum, 4 estão negando, de 6. Então, a minha conclusão jurídica, tá? Analisando o panorama jurídico que já está formado desde o final de 2021, é de que o Poder Judiciário, de que os juízes federais, de que os desembargadores federais, eles já possuem uma jurisprudência consolidada de que é perfeitamente legal e constitucional a proibição de que o adicional de tempo de serviço seja acumulado com o adicional de disponibilidade. E é por isso, pessoal, principalmente para você que é meu cliente, chegou a me ligar, ou mandar zap, ou e-mail, ou veio até meu escritório pedindo que eu entrasse com essa ação para você. Eu não posso entrar com essa ação judicial. Eu não posso entrar com uma ação judicial sabendo de toda essa jurisprudência negativa para uma ação judicial pedindo a acumulação dos dois. Eu não posso fazer isso. Não vou recriminar também os advogados que estão aí tentando. Porque quem sabe, né, chega no STJ, no STF, ou na Turma Nacional de Uniformização e essas coisas mudam. Essas teses aí deles aí mudam. Eu, sinceramente, acho muito difícil. Então, como forma de prevenção, tá? Prevenção em relação ao meu cliente, porque quem vai ter prejuízo é o meu cliente se eu entrar com uma ação dessa. Eu não vou ter prejuízo. Vou ter prejuízo porque o cliente vai me pagar os meus honorários para eu entrar com a ação judicial para ele. Eu não sou advogado de receber no final, de só receber no final. O meu trabalho é valioso, então eu tenho que receber antes. Ninguém vai fazer, nenhum pedreiro vai fazer obra na minha casa
para receber só no final. O cara já quer uma parte antes, no início, uma parte no meio e uma parte no final. A mesma coisa é advogados, médicos também fazem isso. Você vai se consultar com o médico, você vai se operar, vai ser operado, uma cirurgia cardíaca, você vai ter que pagar o inicial. Você não vai pagar só se você viver numa cirurgia cardíaca. Isso não existe. Agora, infelizmente, no Brasil tem essa cultura de querer pagar o advogado só no final da ação, se ganhar a ação. Aí o advogado trabalhou de graça esse tempo todinho, lutando pelo cliente. Comigo não, meu amigo. E a legislação da OAB, ela é muito clara. O advogado, ele tem sim que pedir os honorários iniciais para ele trabalhar. Então, pessoal, eu estou finalizando, tá, esse assunto sobre acumulação. Na capa, vocês viram que lá estava, saiba a verdade. Então, eu estou provando para vocês que a verdade hoje, agosto de 2023, a verdade perante as decisões, seja a nível de juizado especial federal ou a nível de justiça federal comum, tá? A jurisprudência ela está praticamente consolidada. Eles já decidiram entre eles, claro, em sentença, em voto, em acordo, que é constitucional. Então, eu preciso que você saiba disso. É a verdade. O nosso canal no YouTube, nosso canal do Direito Militar, que é nosso, ele tem por objetivo não somente passar informações de causas jurídicas que vocês podem ganhar, mas também informar de causas jurídicas que vocês podem perder praticamente 100% das vezes. Vou aproveitar e vou mostrar para vocês um vídeo que eu falo sobre a questão da licença proporcional, licença especial proporcional, aquela a cada 10 anos que acabou em 2001, que eu publiquei uns meses atrás no nosso canal, porque eu vi que na internet tinha gente incentivando militares a entrar com essa ação para pegar a pecúnia, indenização proporcional. Eu vou mostrar o vídeo para você, a capa, tá, do vídeo para vocês. Onde ela está? Aqui está. Se vocês tiverem curiosidade, após terminar esse vídeo, assistam esse vídeo aqui. Eu explico também da mesma forma que eu expliquei hoje. Nessa questão da acumulação dos dois adicionais, eu provo que o judiciário está negando também esse negócio aí de entrar com ação pedindo a pecúnia, a indenização em relação à licença especial proporcional. Por exemplo, o cara tinha, antes de acabar com a licença especial, a cada 10 anos ele tinha 5 meses de remuneração e férias que ele não ia trabalhar, tá? E muitos com a MP, que acabou com isso, faltava tipo assim, 10 dias, 30 dias para muitos militares, 1 ano, 6 meses, para completarem 10 anos. Aí vieram com uma tese, eu nunca entrei com uma ação dessa e nem vou entrar. Para nenhum de vocês, tá? Surgiu uma tese de que poderia ser receber proporcional, já que o militar não pôde exercer o direito à época, porque ele não tinha 10 anos, tinha só 9, por exemplo, então que a União Federal seja condenada a pagar a pecúnia proporcional aos 9 anos. O judiciário, obviamente, está negando tudo. Então, se vocês quiserem ter mais essa informação valiosa, para vocês não entrarem com uma ação pedindo aí indenização de licença especial proporcional e perderem dinheiro e tempo à toa, ficarem iludidos, sugiro que vocês assistam esse vídeo. E vou além, vou mostrar mais um vídeo onde eu informo também outra causa militar, que no meu entendimento é a causa perdida, que é a causa dos 13,51%. Respeito entendimentos jurídicos de qualquer pessoa, mas a minha opinião jurídica, eu tenho o direito constitucional à livre expressão de manifestação do meu pensamento, principalmente em assuntos relacionados à área jurídica, pois eu, como vocês sabem, eu sou professor, palestrante, não sou escritor. Então, eu posso sim vir aqui e dar a minha opinião jurídica sobre qualquer tema. Vou mostrar para vocês essa questão dos 13,51%, a capa. Aqui está. Terminou aqui, assistam sobre a licença especial proporcional, depois assistam esse aqui. E esse
Esse vídeo eu fiz com base no entendimento do TRF3, muito recente sobre esse tema. Claro que eu falo também de entendimento de outros tribunais, e eu provo que o judiciário ele está negando os 13,51%, e eu ainda digo por que ele está negando. Eu também não tenho nenhuma ação de 13,51% e nem vou querer entrar numa furada dessa. Então, se vocês pretendem entrar com essa ação de 13,51%, eu entendo que antes de fazer isso, assistam esse vídeo. Se vocês pensam em entrar com uma ação pedindo pecúnia indenizatória de licença proporcional especial, assistam aquele vídeo anterior que eu mostrei para vocês. Se vocês estão pensando em entrar com a ação para pedir a acumulação do adicional de tempo de serviço e disponibilidade, que é o tema de hoje, voltem o vídeo e prestem atenção em tudo que eu falei. O objetivo do nosso canal Direito Militar, eu repito, é passar informações para vocês sobre algum direito que vocês têm e também comunicar a vocês ações judiciais que não têm pé nem cabeça e que vocês vão correr grande risco de perder o seu dinheiro e o seu tempo se vocês entrarem com uma ação dessa. Lá em 2020, como eu falei aqui, eu entrei com ação judicial para acumular tempo de serviço e disponibilidade. Porém, chegou um momento que o judiciário começou a negar para tudo que é lado, eu provei para vocês aí, negando tudo. Então, como advogado, eu pelo menos entendo que não é mais cabível juridicamente entrar com uma ação dessa. Então, por isso, não entrei mais. Deixe-me ver se eu tenho mais alguma coisa de recado a passar para vocês. A questão dos 41%, eu até disse que eu ia mostrar e acabei esquecendo. Então, deixa eu mostrar para vocês. Essa era a decisão que eu queria mostrar para vocês sobre o 41% que eu falei. É um pedido de uniformização, de interpretação de lei, 2020. Deixa eu ver a data dela. A data 24 é o que eu baixei hoje, está aqui. Ela foi decidida de forma unânime. Foi incluída em pauta 10 de fevereiro de 2022. Está aqui, o acordo é de 10 de fevereiro de 2022. Nós estamos em agosto de 2023. Então tem mais de um ano que saiu esse acordo da Turma Nacional de Uniformização do Juizado Especial Federal, que por unanimidade negou seguimento ao pedido dizendo o seguinte: pedido de uniformização de lei federal, administrativo militar, adicional de compensação por disponibilidade militar, lei 13.954, ofensa ao princípio da isonomia, inexistência, incidência da súmula vinculante 37, acordo recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em regime de repercussão geral, tema 1175. Vou lá para cima porque ainda não tenho o que eu queria mostrar para vocês. Aqui. Verifica-se que o acordo recorrido julgou improcedente o pedido autoral por entender que acolher o pedido autoral de considerar a verba adicional de compensação de disponibilidade militar com natureza de revisão geral e admitir a sua incorporação dos proventos com fulcro no princípio da isonomia representaria conceder ao recorrente o reajuste salarial de 41% na sua remuneração sem a expressa autorização legal, o que encontra óbice, ou seja, impedimento, na pacífica e vinculada à jurisprudência do STF no termo da súmula 37. Ou seja, pessoal, se você que está me assistindo entrar no Juizado Especial Federal com ação judicial pedindo 41% para aumentar em relação ao adicional de disponibilidade militar, a chance de você perder é 99,9%. Pois já existe aqui uma decisão do TNJ. Então, também deixo mais esse alerta para você se está pensando em entrar com ação pedindo os 41%. Então, pessoal, estou finalizando, então, ao vídeo de hoje. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês de uma forma simples, tá? Didática, clara, sobre essa questão da acumulação do adicional de tempo de serviço com disponibilidade, onde eu provei para você que os tribunais regionais federais e suas turmas recursais desses tribunais estão negando em peso
em todo o país a acumulação desses 2 adicionais. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. O nosso canal tem vídeos nesse estilo, informativos, educativos, e que vão economizar dinheiro para você. Porque entrar com ação judicial, pedindo algo para o judiciário, onde o judiciário já tem uma jurisprudência consolidada, firme, negando o que você vai pedir, a tendência de você perder a ação é 99,9% em relação a esse tipo de causa de acumulação. Então, o nosso canal ele está de uma forma indireta, fazendo com que você não gaste dinheiro e tempo e esperança à toa em causas judiciais em que o judiciário já praticamente pacificou um entendimento negativo ao que você pretende. Muito obrigado, dê seu like, divulgue o nosso canal nas suas redes sociais e em grupos de WhatsApp. E até o próximo vídeo ou a próxima live. E lembrando, toda quarta-feira, 19 horas, temos live para perguntas sobre direito militar. Um abraço a todos e até o próximo vídeo ou a próxima live.